Será que o seu filho se sente de fato amado? Há uma diferença entre ser amado e me sentir amado. E a Dorothy Briggs, no livro A Autoestima do Seu Filho, faz uma provocação a todos os pais com relação a: não adianta você comprar várias coisas, você sustentar os seus filhos, colocá-los em escolas ótimas, contratar profissionais excelentes que possam ajudar o seu filho, se você não estiver cuidando da sua conexão, da sua relação com a criança. E eu, infelizmente, recebo no consultório adolescentes e adultos que trazem como uma queixa recorrente o fato de não se sentirem amados suficientemente pela sua família, mas principalmente pelos seus pais. O que é que a gente precisa cuidar e o que é que a gente precisa, de repente, prestar atenção nesse quesito? A Dorothy traz duas cenas bem interessantes que ela classifica como mãe A e como mãe B. A mãe A vai amamentar o teu bebê e, segundo ela, essa amamentação é feita de uma maneira automática, muito apressada e até descuidada. Então a mãe segura ali o bebê de qualquer jeito, ela apoia o bebê ali de uma maneira frouxa: eu tô fazendo isso aqui porque eu tenho que fazer, talvez de uma maneira um tanto quanto apressada, talvez amamentando e fazendo outras coisas, pensando na lista do supermercado, assistindo o noticiário, conversando com outras pessoas, lendo um livro. Mas eu de fato estou fazendo isso aqui porque eu tenho que fazer e não porque eu quero fazer. Eu não estou interessada em como a criança está mamando, se a criança está aconchegada, se ela está com frio, se ela está confortável, em oferecer todo esse acolhimento para a criança. E no livro A Autoestima do Seu Filho, a Dorothy faz essa analogia com autoestima, com ser recebido, com ser amado, com ser acolhido em diversos momentos da vida, mas que esses momentos e que essa relação com os pais vão definir a forma como a gente vai se sentir também na vida adulta, na maioria dos lugares em que nós estivermos. Onde é que ela quer chegar com isso? É um exercício de muita sensibilidade, né? Porque a gente precisa estar bastante atento a essa nossa pressa, essa nossa ansiedade. São Paulo é uma das cidades mais ansiosas do mundo. Eu estou em São Paulo. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Então nós vivemos de uma maneira muito apressada, muito corrida, e a gente está o tempo todo perdendo oportunidades de conexão. E a Dorothy vai dizer que a autoestima, o me sentir amado, não está relacionado com a minha classe social, com a profissão dos meus pais, com a escolaridade dos meus pais, e nem mesmo com o quesito minha mãe estar em casa ou minha mãe trabalhar fora. Mas ela fala dessa relação, dessa conectividade dos pais com os filhos, apresentando para os filhos esta presença. Então, no segundo momento, com a mãe B, a Dorothy faz aqui uma análise de que essa mãe segura esse bebê de uma maneira mais afetiva, mais amorosa, com muito acolhimento, com muita delicadeza, mas também com muita segurança, desejando estar segurando aquele bebê, se conectando com esse bebê e buscando amamentá-lo de uma maneira que de fato ele se sinta nutrido, quentinho, gostoso, acolhido, e que esta conexão, esse carinho no pé, esse segurar a mão, esse valor que essa mãe dá a esse momento de conexão, de alimento dessa criança, faz com que a criança sinta, a criança sente que é amada, a criança sente que é querida, ela sente que é desejada e ela sente que essa mãe faz isso com prazer, com dedicação e com amor de fato. Nós temos aqui uma série de provocações. Tá, Sônia, mas então eu preciso amamentar o meu filho com pressa, eu preciso dar banho no meu filho com pressa, o dia a dia não permite que eu faça tudo isso que você está falando com a calma que a Dorothy nos propõe. Calma. Ela diz o seguinte: isso não significa que o tempo todo eu tenha toda essa prontidão para o educar. Isso estaria, assim, completamente fora da nossa realidade. Mas ela diz que a frequência
do quanto esses pais cuidam dessas crianças com pressa e do quanto a frequência de cuidar dessas crianças com o devido cuidado possa fazer a diferença na vida dessa criança, é algo que a gente precisa prestar atenção. Então, é absolutamente comum, esperado, né, faz parte da vida, que nós nem sempre tenhamos a disponibilidade de nos conectarmos e de conversarmos e de estarmos 100% para as crianças e 100% para nada nessa vida. Em algum momento a gente se desconecta, a nossa mente é assim, nós oscilamos entre presença e ausência. Nós precisamos de vários exercícios, de vários treinos para nos mantermos conectados e nos mantermos presentes. Mas a gente sabe que a mente está o tempo todo aqui, nos colocando em preocupação com várias outras questões. Mas ela pede para que a gente olhe para isso com um pouco mais de cuidado e que a gente de fato se preocupe em transmitir a essas crianças que elas se sintam de fato amadas e que a gente simplesmente não diga que nós a amamos, mas não estamos de fato conectados com elas. Isso pode trazer uma série de prejuízos, inclusive dessa criança já ir construindo um sentimento de desconfiança entre aquilo que se fala e aquilo que de fato é. Porque de repente os meus pais podem dizer que eles me amam, mas eles de fato demonstram isso, e essa dúvida pode fazer com que a criança se relacione de uma maneira bastante insegura com o mundo. Isso faz total sentido e eu espero que de fato isso também faça sentido aí para vocês. A gente está aqui fazendo a discussão do livro A Autoestima do Seu Filho, da Dorothy Briggs, e se você estiver interessada nesse assunto, continua aqui com a gente, porque a gente vai discutir também os próximos capítulos desse livro. Obrigada pela sua participação e até a próxima.